Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez é uma alegria recebê-los aqui em nossa casa, né? E nós queremos já de preâmbulo falar da importância desse tema, porque muitas vezes não é incomum recebemos em nossas casas pessoas com essa dificuldade, com esse conflito, né? Ou os filhos ainda pequenos, trazendo narrativas que as pessoas não percebem e muitas das vezes sem saber como lidar com essa temática. Então é muito relevante nós pararmos um pouco, refletirmos sobre o que a doutrina já nos fala a respeito, para que nos nossos trabalhos, seja de atendimento fraterno, seja na evangelização, né, ou até mesmo em outros momentos em que esse assunto surja, nós tenhamos uma visão bastante consistente, sólida, concreta, né, para o esclarecimento. Então nós elaboramos, né, a segunda sinopse aí, né? Então nós vamos falar sobre o aspecto doutrinário da mediunidade, como é que a doutrina fala da mediunidade como um todo, a reação na família quando esses episódios eles acontecem, como é que as famílias reagem sobre isso, a tratativa na evangelização da infância, como é que a gente, enquanto evangelizadores, quando nos depararmos com esse tipo de manifestação, como lidar, ou de narrativa das crianças, como lidar. E depois, então, a relação da mediunidade do jovem na casa espírita, né? Porque a temática tem a ver com isso, né? Como nossos filhos, né, vendo ou tendo manifestações mediúnicas, como é que nós podemos auxiliá-los, né, sobre isso. Deixo aqui à vontade, né, durante a nossa conversa, quiser colaborar, perguntar, fique à vontade, tá? Então, os aspectos doutrinários da mediunidade, né? O que Kardec, então, vai nos falar sobre isso? Lá no capítulo 14, né, no item 159, ele vai dizer assim: todo aquele que sente, essa é uma frase, né, clássica nossa, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, uma vez que nós, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós temos esse planejamento, esse plano de utilizar a mediunidade como ferramenta de experiências nessa encarnação, ela então pode se manifestar a qualquer momento, né? Nós temos vários casos, vamos falar de alguns aqui, de médiuns conceituados que tiveram essa experiência, desde tenra idade, já com uma manifestação mediúnica bastante consolidada, né? Então, confirma essa máxima que a doutrina espírita nos traz. Depois ele vai nos falar lá no capítulo 20, na pergunta 226, ele diz assim: a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente da moral. Outro aspecto que nós temos que entender. Muitas vezes fazemos essa ligação, né, equivocada de que o médium é aquele espírito superior, o médium é aquele infalível, sem erros, né? Não guarda a relação de causa e efeito. Nós buscamos essa perfectibilidade, buscamos, mas não a temos inerentemente. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. E depois, lá no capítulo 23, no item 237, ele vai de novo nos dizer, os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a infância, a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeiramente criança. Então esse é o ponto mais relevante nesse tema com relação à manifestação mediúnica na infância. Por quê? Nós não sabemos qual é a qualidade desse espírito que está ali a influenciar. Como ele fala aqui, os bons espíritos não vão trazer constrangimento.
Pelo contrário, né? Vão orientar, vão amparar, vão aconselhar bem. Os nossos perseguidores, ou os oportunistas, né, de ocasião, esses nos querem como presas, para saciarem as suas viciações, seus desejos mórbidos, né, ainda incompreendidos. Pois é, buscam lá no ego, né, para tentar ganhar confiança. Então nós temos que ter essa atenção. Por quê? A manifestação, muitas das vezes relatadas pelas próprias crianças, desse tipo de fenômeno, ela sempre vai vir de dois ou é aquele amiguinho, né, que não faz mal nenhum, que a gente inclusive gosta de estar com ele brincando, né, e que ninguém vê, mas ela vê e se identifica, ou aquele que atrapalha o sono, que deixa a gente temeroso, irritadiço, que não quer ficar sozinho, né? Então, das duas, uma dessas experiências vai bater a nossa porta. Então, essa instrução que o Livro dos Espíritos nos traz, né, o Livro dos Médiuns nos traz, nos acende o entendimento de que, primeiro, o fenômeno em si, a percepção dos espíritos em si não é o problema. O problema estará que espírito é esse que está ali no momento influenciando. Aqui na nossa casa tivemos algumas crianças que vieram com essa problemática, né? Os pais trouxeram, porque minha filha vê e isso tem incomodado. Beleza, aí fomos para o atendimento fraterno com essa criança e com os pais e perguntamos a ela, vem cá, você vê com detalhe? Vejo. Você pode descrever? Descrevo. Aí descrevi, admiti como é que era. Eu falei, mas isso te incomoda? Ela falou, não me incomoda, mas eu vejo lá. Hora está aqui, hora está ali, hora está assim, está assado. Falei, tudo bem. E você sabe como lidar com isso? Não sei. Então vamos aprender a lidar. E aí a gente conversando, instruindo a criança, ela tinha 10 anos, essa menina que veio. E ela então foi para casa e começou a fazer aquilo que nós tínhamos comentado com ela, e a mãe também foi esclarecida. Pronto, veio mais 2 vezes, em dois atendimentos fraternos. Perguntamos, e aí, as coisas como estão? Eu continuo vendo. Não, óbvio, você vai continuar vendo mesmo. Mas o incômodo, como está? Não tem mais incômodo. Né? Ele está lá, ele vê, isso não me incomoda mais. E na terceira vez perguntamos, e aí, como é que está a relação você com seu companheiro espiritual? Não, ele não tem aparecido mais. Então pronto. No caso dela, não vai deixar de ver, mas aquela companhia espiritual que estava lá presente por algum motivo que a gente não sabia qual, se satisfez e não esteve mais presente. E para a criança aquilo se tornou uma coisa natural, como já era natural. Quem estava incomodado era a mãe, né, que não via, que escutava o que a filha falava, mas não sabia lidar com a situação, né? Vamos avançar. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer dúvida, fique à vontade. Então, continuando lá no Livro dos Médiuns, né, Kardec vai perguntar aí agora um tema mais direto sobre o assunto de hoje, né? Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Então, Mauro, você falou que foi tudo natural, a criança não se incomodava e tal, então eu devo, né, desenvolver, buscar, não, a minha filha lá com 5 anos, 3 anos, 10 anos, eu vou botar numa reunião mediúnica? Então, Kardec vai responder, os espíritos, certamente, existe inconveniente? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, frágeis, né, delicados, sofreriam, por essa forma, grandes abalos. E as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. E aí a gente vai ver aqui no nosso tema, que mais adiante, nós vamos ter uma outra posição em relação a essa que estamos vendo aqui agora. Mas as palavras sempre são muito importantes. E uma delas aqui é desenvolver. Uma coisa é a mediunidade natural. Se ela é natural, ela vai aparecer de forma espontânea. A criança não vai perceber que ela é diferente das outras, porque, primeiro, é um assunto que normalmente não se fala.
não se desenvolve entre as demais crianças, né? E ela vai ver aquilo como se fosse alguém, um coleguinha que sempre esteve na vida dela, nunca foi diferente. Agora, diferente é a criança que não tem essa percepção natural, que não tem uma mediunidade também natural desenvolvida ou se apresentando, e querer se desenvolver em tenra idade a mediunidade. Aí é o risco. Oi. Então, no caso do Chico, tudo bem, porque ele era uma coisa natural, é isso? Exatamente. Mas, tipo, a criança viu uma vez, duas, você colocar a criança para desenvolver que é errado, é isso? Exatamente. Por quê? Porque ela não deve ser estimulada a isso. Quando ela surge naturalmente, primeiro, se ela não só surge, como ela se apresenta, sejam bem-vindos, por favor. Tem lugarzinho aqui. Tudo bem? Fiquem à vontade. O pessoal que chega depois, a gente pergunta primeiro. Fiquem à vontade aí, tá? Então, voltando. Aquela criança que apresentou a questão da mediunidade de forma natural e integridade, é porque aquele processo já está dentro desse planejamento. Gente, nós vamos enxergar isso no Chico, no Divaldo, na Dona Ivone, na Dona Isabel, né? Todos eles tiveram a eclosão da mediunidade muito cedo, né? 8 anos, 5 anos, 7 anos, todos eles manifestaram essa relação com a espiritualidade de forma natural a essa idade. Mas também nós temos uma coisa em comum: nenhum deles foi desenvolver essa mediunidade nessa idade. A relação deles com os espíritos são naturais, apresenta, tudo bem, natural. Mas nenhum deles foi levado a uma prática continuada da mediunidade e integridade. Isso veio acontecer mais para frente. Tá? Muito que bem, vamos adiante. Seguindo esse mesmo capítulo, lá no item 7, ele vai dizer: há, no entanto, olha aí, há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Aí, os espíritos vão responder, ó, não. Então, há uma diferença. A diferença de você conduzir um desenvolvimento mediúnico quando ele não aparece é uma coisa. Outra coisa, quando esta mediunidade se apresenta naturalmente, como conduzir. Então, ele diz lá. Então, se isso é um inconveniente, ou seja, o surgimento dessas mediunidades, dessas habilidades, naturalmente é um inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Então, mas é muito pequeno. Ok, mas ela está de forma potencial apresentando essa mediunidade? Está. Então, está dentro desse planejamento e, consequentemente, também amparada e conduzida por essa espiritualidade que está ali. Nós vamos ver também isso de forma comum nesses personagens que nós vimos, né? Dona Ivone. Oi. Tem o Gabriel Delano, filho, né? E ele acompanhava os pais no estudo da doutrina em casa, ele era médico, e certa vez ele realizou uma reunião com os coleguinhas dele e a professora devido ao pai de uma das crianças que tem desencarnado. Ele fazia com segurança porque tinha todo o amparo ali da família e ele já era um médico que tinha mediunidade patente. Sim, sim. Eu não sabia desse caso do Delane. Então, tá vendo? Então, mas ele não foi estimulado a, né? Ele acompanhou, foi orientado, ótimo, tudo bem. Então, a questão aqui que nós estamos vendo é essa questão da orientação. A mediunidade vai aparecer, nenhum de nós vai ter condições de evitar isso. Isso vai surgir naturalmente. O que nós temos que aprender é como lidar com isso. Tornar isso na vida desses personagens, dessas crianças jovens, o mais natural. E como é que isso vai se tornar natural? Quando eu conhecer. À medida que eu conheço o que está acontecendo comigo, os porquês dessa situação, né, extraordinária que está acontecendo comigo,
nós lidamos de maneira natural com as situações, né? Diferentemente quando eu desconheço. É o caso do meu cunhado, quando jovem ainda, acho que tinha... Não, né? Ele começou a ter a psicofonia com 15 anos, mas antes ele já tinha as visões, né? A ponto dele sentado na mesa, a mãe dele foi sentar, ela falou para a mãe, não senta não, vai sentar em cima do vovô. Então tinha ali o espírito com ele na mesa, né? A mesa, e a mãe foi sentar na cadeira, a mãe não via nada, tem uma cadeira aqui, eu vou sentar. E ele falou, mãe, e a mãe, que não conhecia nada de nada, coitado, queria levar o filho para um psiquiatra, que ela achava que o filho estava doido, estava vendo coisa, e ela não via, não ouvia. Então esse é o cuidado que mais importante. Isso eu vou falar mais tarde, não tira minha sureja não. Pois é. O mesmo aqui, ó. O mesmo, estamos voltando nisso, né? Então não há inconveniente. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Ou seja, a criança não tem essa aptidão. Ah, mas eu quero muito, eu acho que a minha filha é médium e eu vou submetê-la a uma situação que ela não tem. Isso pode sim trazer desconforto, como falou, né, no item anterior. Por isso que ele falou no item anterior que não é conveniente. Tá? Porque tem muitos pais que acham que mediunidade, eu tenho um filho médico, é para status. Ah, é. Status. Pois é. Não, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Comumente a gente ouve dizer que crianças até 7 anos têm mais contato com o plano espiritual, né? Do que quem está com a idade mais avançada. Aí, nesses casos, pode causar confusão nos pais e eles acharem que a criança é médium? A confusão, ela vai ser a mesma. É desconhecido, né? Para os pais que não entendem e não têm as mesmas percepções, a confusão vai ser a mesma. O filho vai estar falando alguma coisa que ele não entende, que ele não vê, e aí não vai saber como lidar, né? É assim relatado que o espírito, no início do seu processo reencarnatório, não é um número cabalístico, né? Mas aí, nessa primeira infância, ele está mais próximo de um contato, de uma relação com o plano espiritual. Isso é relatado, né? Tem vários casos que nós tivemos isso. Meus sobrinhos, né, o filho desse meu cunhado, eles tinham lá uns amiguinhos que eles brincavam lá no quarto. Entendeu? Eu chegava lá e estava brincando. Tá brincando, filho? Estou brincando com o fulaninho. Mas depois sumiu. Ninguém mais viu nada, ninguém mais sentiu nada, né? Então isso realmente pode acontecer. Temos vastos relatos sobre isso. Mas, de novo, o problema não está no episódio em si, o problema está como nós lidamos com isso. Porque assim como é natural ele estar vendo, também será natural não ver mais. Ele vai perceber, aquilo vai se diluir, a própria vida vai consumir a atenção para outras coisas, e aquilo não sendo uma mediunidade natural ou tarefeira, né, como o livro dos médios classifica, aquilo vai arrefecer e você vai voltar para uma vida normal, né? Nesses casos, né, dessa faixa etária, é bom os pais estarem observando. Se a criança relatar alguma coisa, lidar naturalmente com ele, né? Ah, você está vendo? Como que ele é? Ele tem nome, não sei o quê. Levar na naturalidade. E ficar observando. Se chegar a ultrapassar essa faixa etária que é comum, né, aí vai perceber que realmente ele tem uma mediunidade patente. Ou então aquilo só foi a falha como o mal colocou. Diga. A Maria Luísa, ela, quando tinha mais ou menos, ela começou a evangelização com 3 anos, né? E ela, nessa faixa, a gente morava numa casa que tinha umas situações bem estranhas, parentes que morreram, ficaram vivendo por herança. Então ela via, mas causava incômodo nela, porque ela via um pé, ela via pedaços, mãos, não sei o quê, e ela se agarrava em mim e falava assim, tá ali, ô mamãe, tá ali. Aí eu falava para ela, não, vamos fazer a prece com o irmãozinho, e conversava com o pessoal lá de Lula para explicar a ela, aí eu conversando com ela e tal, e aquilo se dissipou. Hoje em dia ela só meio escondida, mas assim, aquilo ali mesmo não se dissipou. Então, se você tem os pais atentos e com esse mínimo de percepção, a gente pode ajudar, né, no momento que isso se torne um desconforto,
e também trazer esse assunto e essa experiência para a evangelização, para os evangelizadores. Porque isso também pode se apresentar durante o processo da evangelização. E se a gente não tem essa informação, como é que a gente vai conduzir, né? Então é sempre bom ter essa parceria, né, de troca de experiências. Continuando. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Olha aí, tá vendo? Como é natural, eu estou vendo, daqui a pouco eu não estou vendo, para ele aquilo é normal. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. Mas por que tem que conhecer o Espiritismo? Porque é a doutrina espírita que nos fala sobre dessa relação do plano espiritual com o mundo físico. Como se dá, de que maneira, quais são os processos. Então não é porque só a espírita vai saber? Sim, porque quem estuda a doutrina espírita, ali que estão as instruções. Outras maneiras de relação com a espiritualidade não têm o mesmo conteúdo, né, de explicações, de informações que a doutrina espírita tem. Por isso que ele fala, se conhece o Espiritismo, é facilmente explicável. Entendi, quando eu era pequeno, eu entendi porque eu via. Entendi porque hoje não vejo mais. Entendi porque eu continuo vendo. Então, essas explicações nós vamos encontrar no estudo, né, sistematizado, profundo, sério, das obras da doutrina espírita. Diego. Essa questão aí espontânea, né? Pode, ela quando criança, ela ter essa espontaneidade, e com o passar do tempo cresceu por mesmo a vida ser agitada, ficar esquecido, e um tempo depois voltar? Pode. Voltar não, porque não deixou, né? Sim. Simplesmente a pessoa não teve tempo. Pode acontecer. Ela se apresentar durante a infância com mais intensidade, aquilo depois entra num certo adormecimento, a pessoa toca a sua vida normal e daqui a pouco ela volta a apresentar. É tão comum que a pessoa diz assim, eu tinha isso quando criança, depois agora está aparecendo de novo. É comum a gente ouvir isso. Bem, nesse caso, a mesma coisa aqui, ó. O Espiritismo explica, né? Nós vamos esclarecer. Olha, quando na sua infância era assim, assado e cozido, você via porque era natural, você era mais para a espiritualidade. Agora, você, como detém a faculdade mediúnica, você não vai deixar de ser médium porque está envelhecendo, né? E está de novo surgindo na sua vida. O que você vai fazer com isso depende de vários aspectos, né? O fato é, ninguém vem com uma mediunidade natural à toa, de brinde. Ninguém vem. Aquilo tem um propósito. Se você vai abraçar o propósito ou não, é outra coisa. É sua responsabilidade diante do compromisso. Mas se ela e ela, nesse caso que você está trazendo, veio com a proposta da mediunidade, seja em qualquer segmento, ele vai aparecer novamente. Como vamos lidar com isso? Depende da orientação, de como nós estamos construindo aquele propósito de vida, que é exatamente, tudo isso vai ser levado em consideração. Tá? Tudo bem? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? O Chico, o Divaldo, Dona Ivone Pereira, Dona Isabel Salomão, Walter Faria, todos eles tiveram em comum o quê? Mediunidade em tenra idade. Irmão Walter, com 10 anos, já curava. 10 anos de idade ele já curava. Né? Dona Ivone Salomão também médio de cura, desde pequena. Né? Nossa Ivone Pereira, todos conhecem, né? Sua mediunidade sonambúlica. Divaldo, Chico, não precisa nem falar da trajetória mediúnica deles. Né? Fora, né, a codificação, que ela foi com auxílio de médicos, de jovens, de adolescentes, né? Que ajudaram ali na codificação. Né? Exatamente. Pré-adolescente, 12 anos, né? Exatamente. Eles estavam tomando contato naquele momento ali com as informações. Exato. E nem esse conhecimento se tinha, né? Exatamente. Era uma manifestação que ninguém conhecia, saltava aos olhos, as pessoas ficavam, né, até atemorizadas com o que estava acontecendo, mas foram elas que foram os porta-voz, algumas, né? Foram porta-voz da codificação. E aí que eu falei da cereja do bolo, né? O Serjão falou. Essa é a Marina, neta do Serjão, né? Aqui ela tinha 5 anos. E aqui embaixo vocês estão vendo aqui uma imagem, né?
Então, não dá para ver bem. E também na foto original também não dá para ver bem. Isso aqui foi uma foto de um espírito. O espírito que ela brincava com ele. A mãe não entendia nada. Ela dizia que estava brincando com um amigo, né? E essa foto, quem tirou foi ela. Com a brincadeira do celular, tirar selfie, né? Naquela época da selfie. Mãe, me empresta o celular, tirar selfie. Ela ficava andando na casa. Ficava tirando foto na casa, assim. Ela sozinha, ela e a mãe na sala. E aí a mãe, quando foi apagar, todo dia a mãe fazia isso. E ela apagava todas aquelas selfies que a Marina tinha tirado. E aí viu essa foto e ela perguntou, Marina, quem é essa criança? Ah, mamãe, é o Luca. Quem é Luca? Não tinha ninguém aqui, só tinha eu e você. O Luca, o meu amigo que eu brinco sempre, é o Luca. A mãe ficou terrorizada, falou com a avó, pelo amor de Deus, a Marina está dizendo que tem um espírito aqui em casa, o nome dele é esse. E nós tivemos a sorte de fotografar. Então, nós guardamos essa informação, essa foto, por isso. Sempre que nós trazemos esse assunto, nós trazemos o caso dela. Hoje é uma moça, né, 15 anos, continua com as faculdades dela, né, mas desde essa idade não era problema. O que o Luca perturbava a cabeça dela? Nunca, pelo contrário, era um amigo. Ela não tinha irmã nessa época, né? Então era um amiguinho que ela brincava. Então veja que, de novo, né, corroborando com o que a doutrina nos fala, a mediunidade em si não é o problema. O problema é como nós lidamos quando esta manifestação aparece, principalmente nas nossas crianças e jovens. Na juventude, a gente vai entender que é um momento naturalmente perturbador. Né? A questão hormonal acontecendo, a questão da consolidação da personalidade, né? A busca por uma orientação no que vamos fazer nessa vida, tudo isso está fervilhando, né? Os distúrbios emocionais, psicológicos, tudo isso vai surgir nesse momento. E se tivermos o ingrediente da mediunidade, é mais um que nós vamos ter dificuldade de entender se nós não buscarmos esse amparo do conhecimento que a doutrina nos dá. Né? Diga. Eu queria dar um exemplo, né, no meu caso. Né? Eu era patente, criança eu brincava, né? Tinha livros invisíveis, tinha índio, tinha tudo. Uma brincadeira, né? E sempre quando eu ia dormir, eu falo com meus pais, eu tenho um sentado lá em cima do computador, tem um aqui atrás da porta, e brincava o tempo todo. E aí eu fui. E conforme eu ia crescendo, né, os espíritos se apresentavam comigo de acordo com a minha faixa etária. E aí, quando eu cheguei aos 17 anos, ele apareceu assim, também como se tivesse 17 anos. E aí falou para mim assim, daqui em diante, eu não vou mais me apresentar dessa maneira com você. Eu vou me comunicar com você de uma outra maneira. E aí ele não apareceu mais e a comunicação dele é pensamento por pensamento. Uhum. Não houve mais a necessidade de aparecer a imagem dele. Né? A comunicação dele... Isso aí. Foi bom você falar isso, porque isso também foi um episódio que aconteceu com a Marina. O Luca, né, como vocês estão vendo na foto, ele aqui está sentadinho com a perna de chinês assim, com um saquinho na mão, né, aqui é o desenho, a foto, e por muito tempo ele se apresentava assim. Depois, a própria Marina falou, vô, o Luca não está mais criança, né? Ele agora é um rapaz. Né? E nas nossas reuniões mediúnicas, as vezes que ele se apresentou, também, a gente percebia como era a mudança da comunicação dele, né? No início, ainda como criança, depois já como um adolescente. E é isso mesmo que acontece, porque eles não vão permanecer assim sempre. Né? Às vezes é o momento que mais facilita e não constrange a proximidade, a relação com nós que estamos aqui encarnados. Né? Só esclarecer para o pessoal que não significa que lá na espiritualidade, né, tem o espírito criança, adolescente, e depois a fase adulta. Ele aparece para a criança, que é mais fácil aparecer como ela na faixa etária dela, para ela não ter medo, do que aparecer, né? No outro, né, lá, e aí de repente pode causar um medo, né? Sim. Então é de acordo, é uma forma, vamos dizer assim, didática. Exatamente. Oi. O que acontece? Pode uma pessoa na adolescência apresentar a tia do meu ex-marido, o pai da Maria Luísa, apresentou esquizofrenia. Aí, depois, com o tempo, houve lá, porque eles são de Umbanda, então assim, eu não conheço o procedimento. Depois foram dizer para a mãe adotiva dela
que ela ficou, hoje em dia ela é totalmente dependente, toma vários remédios, ela não pode viver sozinha e tal. E ela ficou, vamos dizer assim, com problemas psiquiátricos irreversíveis, porque não tratou a mediunidade, tratou de forma errada, como uma esquizofrenia. Isso existe. Não, não é a mediunidade a causa disso. Não é a mediunidade a causa disso. Mas como nós vimos aqui lá no início das primeiras perguntas, se não compreendida, nós podemos desenvolver uma relação doentia com esse processo. Ok? Então, ela provavelmente já traz uma patologia nesta área. E pela proximidade, não sei se muito nova, não sei como foi o processo. Então, é nova. Né? Então, isso pode ter potencializado um problema que ela já trazia. Mas não será a mediunidade a causadora desse tipo de transtorno. Só para reforçamento. Tem uma pergunta dessa lá no livro do médico, que Kardec traz dessa maneira. Uhum. Que a mediunidade ela não causa nenhum problema de saúde para as pessoas. Né? É claro que se uma pessoa doa fluidos, como qualquer atividade, se ela fizer de forma demasiada, ela vai ter um corpo físico cansado. Né? Mas na questão dessa, da esquizofrenia, Kardec coloca que com certeza tem já traz adormecido essa patologia e de repente ela tem um engate ali, né, um clique que vai acionar aquilo, mas não é a mediunidade que causa isso. Também achei estranho, porque acho que O desconhecimento pode levar a isso, achar que foi a mediunidade. Tem gente até que não quer que o filho seja médico, porque daqui a pouco ele vai ficar maluco, não tem nada a ver. Nada a ver. O próprio Bezerra fala, né, que nos manicômios tem lá 98% de médiuns, né, e 2% de pessoas realmente cometidas de uma patologia psíquica. E aí, continuando, né? Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Então, Kardec quer saber. Tá bom, já entendi que se tratar de um jeito não é bom, se for natural, é natural, né? Deve ser conduzido de forma natural, mas qual é a idade? Qual é a idade? Porque Kardec viveu isso lá, gente. Ele tinha pré-adolescentes ali que estavam servindo de instrumento, né, para a espiritualidade. Então ele está querendo saber. Eles vão responder, ó. Não há idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Ah, mas é uma criancinha, mas quem é o espírito que ali está? Né? Pode ser esse que já tem uma envergadura moral bastante elevada, mas está no estágio infantil. E isso não necessariamente compromete as suas ações, principalmente no campo da mediunidade, dependendo dela, né? Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A descrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então, de novo, o problema está no uso, na aplicação, na falta de conhecimento. Aí está o problema, não na faculdade em si. Né? Então, veja que Kardec e os espíritos aqui estavam preocupados com isso e nos trouxeram uma orientação muito segura a respeito dessa temática. Lá na pergunta 464, né, do Livro dos Espíritos, vai dizer: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Essa, de novo, é a nossa maior preocupação. Quem é esse espírito que a minha filha vê, que meu filho vê, que meu filho conversa? Né? Quais as instruções? O que ele está, de alguma maneira, influenciando, né, no pensamento, nas escolhas dessa criança? Esse é o ponto relevante. Né? Diante de lá, ó, estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, nós temos que estar atentos. Conversar com a
conversar, tornar aquele assunto natural. Porque quando ele falar, o espírito lá sugerir alguma coisa, ela vai comentar. E aí a gente vai perceber. Ah, ele pediu para você espetar sua mãozinha? Não, não faz não. Não precisa fazer isso. Ah, ele pediu para você pisar no pintinho? Não, não faz não. Né? Então é isso que nós temos que perceber. Porque numa fase de primeira infância, o espírito também não vai sugerir coisas que a criança ainda nem tem tirocínio para fazer. Vai ser também de acordo com aquilo que ela é capaz de realizar. Então nós temos que estar ali próximos, atentos na evangelização. Muitos desses assuntos vêm à tona, né? Mas isso a Milena vai falar depois. Tudo bem? Então agora vamos passar para a Milena, dar continuidade à parte que vai falar da reação na família. Então, boa tarde a todos. Deixa eu colocar aqui em cima, então. Eu queria começar essa parte da nossa conversa que vai estar mais relacionada à maneira como nós tratamos os casos que foram expostos pelo Mauro. E eu queria começar fazendo uma pergunta, porque eu acho que nada é ao acaso. Então, até ao longo da semana, as conversas, né, que nós tivemos no GESEB, os casos que foram chegando também na evangelização, quer dizer, que a gente vai convivendo, mas que parece que naquela semana é o assunto do nosso tema de domingo. Então, para a gente poder entender a dinâmica, a reação da família, a reação na família, em família, eu queria começar fazendo uma pergunta, mas também vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem colocar a história de vocês, se essa história existir, porque se não existir também eu trouxe a história. A gente tem sempre o plano A e o plano B. Então, assim, para a gente poder entender como reagir, como agir a questão da mediunidade na infância e na juventude, e a nossa condição de família, por que eu digo nossa? Porque nós já ultrapassamos a fase da infância e da juventude. Queria dar essa má notícia, mas infelizmente a nossa coluna dói, as juntas doem, né? Então a gente não fica muito tempo na mesma posição. Eu tenho 2 sobrinhos lá em casa, que ficaram lá em casa, de 12 e 13, que estão de férias. E aí de férias é o celular, é a televisão. Eles ficam 2 horas com o braço assim, deitados, mexendo no celular. Se eu ficar 10 minutos, o braço não desce e eu não levanto. Porque tem um detalhe, eles também adoram deitar no chão. Tá calor, tá frio. Ah, não, vovó, posso pegar uma almofada e deitar aqui no chão? E eu digo para minha mãe, tá com algum problema aqui em casa? Não tem uma cama, não tem um... Então, assim, a gente já passou dessa fase. Então, nós estamos na condição da família que vai acolher os espíritos que estão recém-chegados e que estão vivenciando essa experiência. Para a gente poder entender isso, eu queria fazer a pergunta, dentre os irmãos, a Janaína já colocou um pouco da história dela, se vocês viveram essa questão na infância. E como foi na infância de vocês? Eu gostaria de um exemplo por causa do tempo, se tiver. Se não tiver, tudo bem. Ninguém? Tranquilo? Mas eu tenho história. Vocês não têm? Eu tenho. Então, assim, não é um caso particular, porque a gente não vai contar as particularidades dos irmãos, mas no GESEB, a gente lida, a maior parte dos integrantes do GESEB frequentadores são adultos. E os adultos que chegam, são adultos que chegam, nós chegamos, via de regra, com inúmeros traumas em decorrência de uma mediunidade que vem aflorada desde a infância, e a família não soube lidar, e os amigos não acolhem, e até chegar na casa espírita foram várias passagens. E a gente percebe que são dramas que de fato marcaram a vida desses irmãos. Então são irmãos que quando tiveram os primeiros contatos com mediunidade, a família disse assim, você tá maluco, para com isso não é coisa de Deus. E olhem só, eu não estou criticando a família, porque a gente só consegue fornecer o acolhimento e o esclarecimento que a gente recebeu. É uma relação e reação em cadeia. Então, se eu fui bem orientada pelos meus pais, no momento em que eu me tornar mãe, eu tenho essa obrigação de orientar bem os filhos, porque eu recebi uma orientação, e quando eu falo de orientação, é dentro do nosso tema.
é a orientação espiritual. Então, via de regra, não é que a gente tenha o lugar de fala, é muito diferente disso que a gente atualmente vê. Ah, eu só posso falar da questão da infância se eu sou mãe, é o lugar de fala. Eu só posso falar da questão feminina se eu sou mulher, é o tal do lugar de fala. Não, nós somos espíritos imortais e para nós isso não se encaixa. Nós temos a nossa bagagem e temos a procura pelo conhecimento. A questão é, eu só consigo ter a misericórdia, o acolhimento, o entendimento do outro se no momento em que eu precisei, eu recebi essa orientação nesse sentido. Então, assim, quando a gente vive uma adversidade, é mais fácil a gente entender aquele que está vivendo a adversidade que nós já vivemos. Você já passou por aquilo. Então, uma vez eu estava caminhando com meu pai na rua, e aí tinha um irmão em situação de rua, e ele pediu ajuda. E eu falei assim para o irmão, olha só, a gente vai só ali rapidinho, na volta a gente vai te ajudar. O meu pai na hora me corrigiu. Ele disse assim, não tem daqui a pouco, filha. A gente passou, claro, do morador em situação de rua, e ele disse assim, não tem daqui a pouco, filha, você não sabe a urgência dele. Eu já vivi essa urgência. Então, meu pai, quando ele veio transferido para o Rio de Janeiro, muito jovenzinho, então ele passou as adversidades até mesmo de alimentação, aquela coisa do jovem que calcula mal, né, que às vezes acha que vai dar até tal dia, não deu. E aí ele narra que ele teve aquele dia que ele passou fome e literalmente ninguém olhou para ele. E ele teve que se virar do jeito que foi. Então, quando a gente vive a adversidade, a gente é mais sensível. Então, existe uma história que é atribuída, parece que ela foi criada e é atribuída, eu não consegui achar totalmente, exatamente, mas a história, independente de quem construiu, ela é perfeita para o nosso encontro de hoje. Ela é atribuída a um pastor americano chamado Charles Stanley. E diz assim, havia um menininho de aproximadamente 7 ou 8 anos que morava numa fazenda e ele saiu da fazenda dele e foi até a fazenda vizinha. Porque na fazenda vizinha havia o dono da fazenda, além das questões inerentes a uma fazenda, ele era criador de uma determinada raça de cachorros. Com pedigree e com todo cuidado, ele era conhecido na região. E o menino saiu da sua fazenda e foi até a outra fazenda porque o sonho dele era ter um cachorro. Quando ele chegou nessa fazenda, ele encontrou o dono da fazenda. E disse para o dono da fazenda, senhor, eu poderia comprar um dos seus cachorros da última ninhada que aconteceu aqui na sua fazenda, que eu ouvi falar? Aí o dono da fazenda se compadeceu dele, porque era um menino simples, humilde no sentido da aparência dele, muito simples, muito humilde, e ele disse assim então para o menino, meu jovem, meu rapazinho, você sabe que os cachorros aqui da fazenda, eles são muito caros. Aí, então, o dono da fazenda devolve a pergunta dizendo, mas você sabe, meu rapazinho, que os cachorros aqui do meu canil, eles têm pedigree e eles são muito caros. Você acha que você conseguiria adquirir um dos cachorrinhos? E aí o menino todo inocente, todo ingênuo, eu vou botar em real, tá? Mas se o conto vem dos Estados Unidos, deve ter sido em dólar. Então o menino diz assim, eu tenho no meu bolso R$5. Será que seria o suficiente só para eu poder olhar os filhotinhos? Aí o dono da fazenda achou muito fofo e se compadeceu dele mais uma vez. Claro! Aí ele chamou a cachorrinha. Dolly chamou, sem nenhuma propaganda, nada, tá, gente? É o nome, tá na história. De repente, sai de dentro da casinha, de uma das casinhas, sai a mãe e logo após saem 4 filhotes, umas bolinhas de pelo, que saem rolando e vem correndo atrás daquela mãe. E o menino fica embevecido, apaixonado. Só que logo após as 4 bolinhas de pelo, rola mais uma pequenininha, toda desajeitada. E aí, essa 5ª bolinha de pelo, esse cachorrinho era o menor da ninhada e ele vem meio que mancando.
o menino na hora diz assim: eu posso ficar com aquele quinto cachorrinho? O menorzinho, o que vem mancando? E aí o dono da fazenda e do canil diz para o menino: olha, eu acho que você não vai querer esse quinto cachorrinho. Aliás, eu acho que eu terei dificuldade com esse quinto cachorrinho, porque ele tem um probleminha. Ele nasceu pequeno e ele tem uma dificuldade na perna e ele manca. Então, possivelmente, ele não vai brincar com você como você gostaria. Ele não vai correr como você gostaria. E aí o menino, nessa hora, levanta a perna da calça e mostra para o senhor da fazenda que ele possuía 2 barras de ferro apoiando a sua perna porque ele possuía um problema na perna. E aí ele diz assim: é por isso mesmo que eu quero esse quinto cachorrinho, porque eu vou conseguir compreender o momento dele. Porque eu sei o que ele passa. O que eu quero com essa história, gente? A mediunidade, ela não é uma deficiência. Que na história, o cachorrinho tem a sua limitação e o menino tem a limitação. Só que a mediunidade, para o mundo, ela ainda é algo estranho para a maioria. A maioria não sabe como lidar. Porque a maioria não vive a experiência. Então, quando a gente se coloca no lugar da família, no lugar da casa espírita, a gente precisa buscar, antes da gente olhar o fenômeno que a criança vive, se ela vê, se ela psicografa, se ela escuta, se ela faz efeito físico, a gente precisa buscar a misericórdia, o acolhimento e a compreensão do momento que ela vive, tal qual o menino soube ter misericórdia e acolhimento para com o cachorrinho, que era semelhante a ele. Por quê? A criança com a mediunidade, quando ela chega na casa espírita, ela é igual a nós. Só que nós estamos na fase adulta. E nós já estamos há algum tempo. Nós já estamos, por exemplo, fazendo estudos como esse. A família que vai chegar e a criança que chegará, muito provavelmente ela não sabe como lidar. É o exemplo que o Mauro trouxe do primeiro caso. A mãe que via, o filho que via, e aí depois eles não sabiam como lidar. E no final, aquilo não era um incômodo nem para a criança, aquilo era um incômodo para o adulto que via. Então, eu virei para os meus sobrinhos, como eles estão de férias, a gente está colocando um monte de filme elucidativo para eles assistirem. E aí, já rolou Nosso Lar de novo, né? Vai aparecer o filme do Divaldo de novo. Mas aí eu falei para eles, olha, eu quero colocar uns filmes aqui para vocês refletirem, mas eu quero que vocês também mantenham a ausência do medo de dormir sozinhos. Então tem aqueles filmes, O Sexto Sentido, tem os outros, né? E aí meu sobrinho diz assim, ai não, titia, então deixa assim que é melhor não. Olha só, existem 2 casos. O desenvolvimento da mediunidade na infância e a mediunidade espontânea na infância. O Mauro já meio que colocou aqui pra gente. Se eu tenho, por exemplo, 2 crianças em casa que já estão na evangelização, eu preciso entender o tempo delas. Eu preciso ter a misericórdia, o acolhimento desse tempo. Então, quando eu brinquei com os meus sobrinhos e falei assim, eu vou botar uns filmes aqui pra gente refletir, mas eles são mais puxados pro fenômeno. O que eles demonstraram? Não, titia, por enquanto não. Eu vou mexer nisso? Há alguma necessidade de eu mexer nesse campo que por enquanto está ali quietinho e eles estão bem acomodados? Então já foram filmes que eu já deixei. Eu estou usando esses exemplos, tá? Com o filme. Mas há o caso da criança que vai chegar com a mediunidade espontânea e da família que não vai saber como lidar com essa mediunidade espontânea. O que a casa espírita precisa fazer primeiro? Não é olhar para a mediunidade da criança, é olhar para a criança, para o espírito. Quem é esse espírito? Qual é a condição moral desse espírito? Qual é a estrutura familiar que esse espírito possui? Olhar para esse pai e para essa mãe. Porque às vezes a mediunidade da criança ela está causando algum incômodo para essa criança pelas companhias. Porque um amigo espiritual não causa desconforto numa criança.
vai causar no pai e na mãe que está vendo a criança conversar com um amiguinho espiritual. Mas se, por exemplo, a criança começa a ter algumas ideias, como se cortar, maltratar um animal, fazer algo indevido, o problema não é nem o canal da mediunidade. O problema é a companhia, e companhia significa sintonia. Qual é a sintonia dessa criança? E a sintonia da criança ela é muito influenciada pelo ambiente do lar. Quem é esse pai e quem é essa mãe? Então, há toda uma estrutura que hoje eu diria, gente, a gente precisa ter, enquanto casa espírita, um foco muito grande na família e na criança e no adolescente. Para evitar que famílias se compliquem e crianças e adolescentes se tornem os adultos com uma série de traumas porque não foram bem amparados no início do processo da mediunidade. Porque a mediunidade não é o problema somos nós. Essa é a questão. Nós que eu digo, os portadores da mediunidade. Então chegam no GESEB casos de crianças que os pais chegam para mim, para nós, e trazem um diagnóstico que é o diagnóstico do ponto de vista deles, pais. E aí, conforme a criança vai convivendo conosco na evangelização, são crianças que lidam bem com os processos da mediunidade e que você precisa falar de igual para igual. Se tem um negócio que criança não gosta, que você diga para ela assim, não, isso você não pode saber agora porque você ainda é criança. Do jeitinho que ela é capaz de entender, buscando a pedagogia que a gente traz na nossa intuição, né? Podemos não ser pedagogos, psicólogos, mas a gente sabe como entrar no mundo da criança. Que nós possamos conversar com ela de igual para igual, mas dentro do vocabulário que ela é capaz de absorver. Para que ela comece a lidar de maneira mais natural com os fenômenos que, para ela, no início, na origem, nunca foram problema. Mas que a partir daquilo que os pais foram falando e foram colocando, se tornou o problema. Eu visualizo muito essa questão, tanto para a família quanto para a criança, principalmente no caso da mediunidade espontânea, porque do desenvolvimento, eu acho que isso a gente já percebeu que a criança chegou, não é isso que a gente vai despertar nela. A gente não vai desenvolver, não vai disciplinar a mediunidade da criança na casa espírita, até por alguns pontos que a gente vai ver já já. Então, por exemplo, a criança chegou aqui no SEAC. Você não vai convidar a criança para a reunião mediúnica. Você não vai trazê-la para uma escola de mediunidade. Você vai deixar que ela viva o momento dela de criança. O que é mais importante no início da nossa fase de encarnados? O Evangelho. Então ela precisa saber quem é Jesus. Ela precisa saber o que é amar ao próximo. A misericórdia, o respeitar o coleguinha, é isso que ela vai aprender durante a trajetória inicial dela na casa espírita. Para lá na frente, já adulto, nem é o adolescente, é o adulto, 18 anos, que para nós ainda é o adolescente. Mas completou 18 anos, ela já responde civilmente por ela, se ela quiser, e ela estiver dentro do padrão do que a casa determina, ela ser então convidada para o exercício da mediunidade. Então, esse ponto não é problema para a gente. O que é o desafiador são as crianças que já chegam com a mediunidade extremamente afloradas. Extremamente aflorada. E aí é como se fosse assim, você é alguém que tem uma capacidade, mas ainda não tirou a habilitação e não sabe como vai dirigir essa capacidade. Então eu visualizo assim, você é alguém que sabe que um dia vai poder dirigir um carro, vai poder tirar a sua carteira de habilitação e vai poder dirigir um carro. Só que algumas crianças, elas são assim, elas não têm idade para tirar a carteira de habilitação, portanto, elas não podem dirigir um carro, mas elas têm uma Ferrari. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas se alguém souber, não fala, porque vai que eu tenho inveja. Alguém já dirigiu uma Ferrari? Não? Se colocassem uma Ferrari para a gente agora aqui e dissessem assim, Milena, vai lá, pega e dirige. O que vocês acham que eu responderia? Alguém sabe quanto custa uma Ferrari? Alguém tem uma ideia? Não? A pessoa ia dizer assim, Milena, pega essa Ferrari, pode entrar e pode dirigir, só cuidado.
não bate, não arranha porque ela não tem seguro. Se você bater e arranhar, você vai ter que pagar. O que vocês acham que eu diria? Eu nunca dirigi uma Ferrari. Vai tirar uma foto? Pode tirar uma foto? Né? Empurrar eu já não sei, entendeu, Janaína? Porque vai que, né? Então, olha só o caso da criança. Ela está vendo o espírito, mas ela ainda não tem a maturidade suficiente para saber lidar com aquilo. Quem tem a maturidade, quem deve ter a maturidade suficiente para lidar com isso? Nós. Então, o primeiro ponto, a criança que chega com a mediunidade extremamente aflorada, ela não pode ser endeusada pela casa espírita, nem ser levada pelo lado fenomênico, sob pena de nós colocarmos essa criança a perder. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um tato para que os pais não saiam daqui sem a devida orientação e fugindo porque acharam que não receberam a audiência necessária para aquele determinado fenômeno. Porque, para quem é leigo, então vamos imaginar uma família que desconheça tudo, e a criança começa a apresentar uma série de fenômenos, ela vira o fenômeno. Ela vira o centro das atenções. E para a criança, ela vai absorvendo muito daquilo que ela vai ouvindo. Nossa, você é um médium. Você está escutando. Fulano, diz para a mamãe o que o vovô está querendo dizer. O que a gente está fazendo? A gente está estimulando. Então, esse é o cuidado. Ela é alguém que tem uma Ferrari, não sabe dirigir, só que a gente precisa estar ciente de... Se você não pode dirigir agora, deixa aquela Ferrari ali e vamos para um outro campo. O que a gente fez antes de pegar um carro e sair dirigindo? Meu pai diz que eu prestei vestibular para a CNH. Eu li aquela apostila toda, decorei todas aquelas placas, não é? Um monte de placa. Que hoje, se você vê, você... eu lembro disso, da época. E aí já aconteceu, né? O problema. Primeiro, a gente vai para o manual. É a prova teórica. Que não é tão teórica assim, porque ela envolve muito da prática, que é a prova moral. Então, nós vamos moralizar aquela criança para que lá na frente ela seja capaz de dirigir aquela Ferrari, não bater aquela Ferrari e ter uma vida em segurança. E aí, só para eu não me estender, porque temos aqui o tempo, no Livro dos Espíritos diz assim: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. Perceberam a preocupação do item 385 do Livro dos Espíritos? A infância é a nossa porta de chegada. Aquilo que for feito conosco na infância, ou que foi feito, ou que nós faremos com as crianças, será determinante para toda uma vida. Isso é o mais sério de tudo. E aí prossegue. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Na evangelização do GESEB, nós temos uma preocupação, e eu sei que é do SEAC também, e de todas as demais casas, é o processo de moralização. Então, a gente não fica enfatizando o fenômeno mediúnico que a criança desenvolve, a gente sequer toca nesse assunto com a criança, e a gente faz o evangelho se tornar natural. Então, chegam casos de crianças que... Aí eu vou para outros problemas. A criança chega e a mãe diz assim, olha, ela não gosta de ler em público, ela não gosta de falar em público, ele não gosta de interagir com outras crianças, e aí as mães já ficam preocupadas até com outros diagnósticos de saúde, mas que a criança ainda não tem. O que a gente vai fazendo? Toda uma dinâmica dentro daquele grau de dificuldade que a mãe sugeriu para a gente. Agora, olha só a minha experiência desses anos de evangelização. Muitas vezes, a dificuldade expressada pelos pais em relação às crianças, quando as crianças estão na evangelização longe dos pais, as crianças não têm aquelas dificuldades. Mas quando a gente vai para a convivência com os pais, são dificuldades dos pais refletidas
na criança. Então a gente precisa estar atento a isso. Então por isso a importância do grupo de pais junto com a evangelização. E aí a gente se surpreende. A criança lê em público, a criança pede, posso ler o texto? Aí eu fico assim, ué, mas não queria, a mãe dizia que não podia ler, não queria ler. O outro diz assim, posso fazer a prece? Então assim, gente, cuidado também que a gente tem que ter entre aquilo que é passado pra gente e a nossa convivência com aquela família para a gente ter a aferição correta do que está acontecendo. E para finalizar a minha parte, porque já estamos mais do que o tempo, né, Mauro? A tratativa na evangelização, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Quando a gente começou o trabalho da evangelização, eu não imaginava que eu me apaixonaria tanto pela evangelização infantil. É um negócio assim, apaixonante. A ponto de eu chegar em casa e eu chego falando o nome das crianças e minha mãe até diz assim, filha, você vai para lá e parece que você fica na idade deles, né? Então assim, o que a gente precisa entender? Que eles são espíritos e são nossos irmãos. Não pode haver, existe uma coisa chamada, óbvio, hierarquia. Eu sou a tia da evangelização, eles são os evangelizandos, mas isso não é com vaidade, é só ordem, é só organização. Mas, no contexto geral, nós somos irmãos na caminhada. Então, fazer com essas crianças o que nós gostaríamos que fosse feito conosco, até porque, gente, se não vai pelo amor, vão pela inteligência. Hoje nós estamos evangelizando, já fomos evangelizados na infância e juventude. Vocês sabem que uma hora a gente vai desencarnar, né? Vocês já perceberam que é a dinâmica, né? Desculpa a má notícia. Aí vamos passar um tempo lá, se preparando, nos preparando, vamos reencarnar. Quem vai receber a gente? É todo um ciclo, é toda uma relação. Então a gente precisa cuidar com carinho também por isso. E por fim, então eu vou só fazer a leitura por causa do tempo, a relação da mediunidade da criança na casa espírita, o comprometimento dos pais com o estudo e a evangelização em família. A gente precisa puxar pelos pais, não é só largar a criança na evangelização. Então é perguntar depois que termina a aula, o que vocês estudaram, como é que foi, os pais estarem presentes. É preciso que a criança entende que é um compromisso se ela primeiro vê o compromisso nos pais. Então, se para o pai aqui é prioridade, para a criança será prioridade. Mas se não for para o pai, não será para a criança, porque ela capta, ela é espelho dos pais. Esclarecimento quanto ao cuidado no trato com os fenômenos mediúnicos, a fim de se evitar problemas sérios ao espírito encarnado, ainda na fase da infância, tais como obsessões e até mesmo problemas de ordem orgânica. Paralelo a isso, acompanhamento por parte da casa espírita no processo de esclarecimento e evangelização da família, com foco maior sempre no processo do estudo e do esclarecimento. E, para a casa espírita, recordamos também sempre os cuidados com os aspectos legais, quando no trato com menores de idade. Gente, por aspecto legal. E aí vai um conselho de profissional e de amiga. Mesmo que o pai e a mãe digam, não, ele pode participar da reunião mediúnica. Vamos lá, pode levar. Eu aconselho não. Porque o mesmo pai que hoje autoriza, se acontecer algum distúrbio com a criança que fuja do controle e que ele ache que foi um prejuízo para a criança, vai ser aquele mesmo pai que poderá processar a casa espírita. Então, minha sugestão, menores de idade, evangelização, os auxílios nas tarefas cotidianas e dinâmicas de, por exemplo, um estudo como esse, um jovem ajudar com as cadeiras, ajudar distribuindo as coisas, participar interagindo, mas nada que tenha o fenômeno da mediunidade ostensiva, para que a gente não venha a cair nos requisitos legais. E para terminar, eu queria deixar uma dica para vocês de um filme. De filme, como assim? O meu exemplo. Claro, Sérgio. Desde pequeno, sempre tive uma ostensividade muito grande. Uma atividade sonambúlica que era horrível. Eu tive que fechar a porta para eu não sair.
E aos 13 anos eu comecei a ter algumas manifestações que eram para mim muito difíceis. Não reconhecia, não sabia o que era. E aí uma pessoa começou a cuidar de mim, a madrinha do meu irmão. E ela tinha tinha muita leitura, tanto do livro dos Espíritos quanto do Evangelho. Ela me deu aquele livro para ler, comecei a ler ali a partir dos 14 anos. Quando foi 16 para 17 anos, eu comecei a ter a manifestação. Ela cuidando das manifestações que estavam ocorrendo. Até ali, minha vida ainda era muito complicada na questão cognitiva de estudo, que traz um transtorno muito grande. Pai e mãe não sabia lidar com isso e entregava para a madrinha do meu irmão. Quando chegou aos 18 anos, essas manifestações diminuíram, não cessaram, elas diminuíram. E aí eu estava quase no final ali do ensino médio, e quando eu completei os 18 para 19 anos, aí comecei a ter uma manifestação e iniciei na Umbanda. Porque a gente não tinha conhecimento de casa espírita. Ninguém entendia o que era casa espírita naquela ocasião. E aí fiquei na Umbanda até 20 anos atrás. Quando eu conheci a doutrina espírita, foi através do nosso grupo, você começa a fazer uma retrospectiva na sua vida, talvez do aproveitamento que você pudesse ter muito maior se você tivesse conhecido a doutrina espírita antes. Porque eu lia livro dos médicos, dos espíritos e lia o Evangelho, mas eu não tinha uma troca, eu lia. Enfim, conheci a doutrina espírita e comecei a perceber e entender um pouco mais o porquê e as razões dessas manifestações. E aí comecei a entender que eu precisava ter uma educação mediúnica. Foi difícil, bastante difícil no início. Aos 20 anos já dentro da doutrina espírita, eu falo, bateu na porta da casa espírita uma criança com alguns sintomas dos quais você falou aí, do mal também, exatamente o que você disse, acolher a família, porque eles estão vivendo dificuldades desconhecidas. Pai e mãe não têm conhecimento dessas dificuldades. Muitas delas aos dias de hoje. Eu estou falando há 67, aos 18 anos eu já tinha as minhas manifestações. Já andava dentro de casa quando era guri, pequeno. Minha mãe tinha que ficar trancando as portas para não fugir. Qual é o trauma que eu fiquei com isso até hoje? Eu não consigo dormir com as luzes apagadas. Isso é trauma. Lá de trás, mas não consigo. Não me bote num quarto escuro, porque não vou conseguir dormir. Então, olha, hoje eu estou deitado, tem vulto, tem presença, tem tudo isso. Mas eu hoje já tenho uma educação mediúnica, já consigo entender, compreender, dialogar, com todo um aspecto completamente daqueles problemas vividos lá atrás. Então a gente precisa realmente estar muito atento a isso. Porque aqui na Casa Espírita, e acredito que ela recebe tantas outras casas aqui, bate na porta situações como essa. Para nós, muitas vezes temos uma manifestação ainda da idade muito tenra, é muito difícil. Porque quem tem não está entendendo o que está acontecendo. Isso que o Sérgio falou é tão sério, gente. E aí entra num outro aspecto, assim, que a gente tem que estar muito atento. Uma mediunidade extremamente aflorada e não compreendida leva a pensamento suicida. Porque a criança se sente fora de uma normalidade, que ela entende que é uma normalidade. Quem não entende, às vezes grosseiramente diz, você é maluco. Isso tudo que acontece com você, você é doido. Você é estranho. Ela passa a sofrer vamos dizer assim, um rechaço na escola, mas às vezes começou antes na família. Não, fulano é esquisito, não fala com ele. Então isso pode levar a uma condição de pensamento suicida. Como é que na casa espírita a gente vai lidar com isso? Então, frases simples às vezes. Você vai dizer assim para a criança. Então, olha só, a titia vai falar para você. Quando você tiver essa visão, você faz uma prece, mas não é a prece do medo. E mentalmente você pede para que Jesus ajude o irmão, porque você na sua casa não pode fazer isso. E isso vai tendo resultado. As visões vão sumindo. A mediunidade vai sendo, porque só em a criança estar aqui, a gente vai fazer a parte visível, mas existe uma parte imensa que é a invisível. Então as crianças melhoram. E é preciso que a gente jogue aberto com o pai e a mãe, dizendo, olha, ele estando aqui,
a chance dele se manter em equilíbrio é imensa, mas se sair, ele vai voltar para o mundo da incompreensão. É óbvio que a gente não pode impor, mas como o Sérgio falou, façamos o possível para acolher. Então, olha só, para finalizar, eu queria deixar uma dica para vocês de filme, que vale muito a pena, embora o tema não seja mediunidade, mas é semelhante aos conflitos de uma criança com mediunidade aflorada. Não sei se vocês já assistiram, tá no Netflix, é O Jeremias, é o nome do filme. O menino é superdotado e aí ele não sabe como lidar com esse jeito estranho dele. Ele conhece muito, ele sabe tudo, e aí o professor na escola não compreende, os colegas não compreendem, ele tende a ter relacionamento melhor com pessoas mais velhas, porque os mais velhos compreendem melhor as esquisitices que ele fala. E chega um momento em que, sim, isso que eu acabei de falar, ele chega a pensar em suicídio, e ele é um menininho de 7 ou 8 anos. E uma frase do filme me marcou bastante, que diz assim: quem madruga, quem acorda muito cedo, encontra tudo fechado. Olha só, parece uma frase boba. A frase significa assim, e dentro do contexto do filme vocês vão entender. Quando eu quero viver situações de maneira antecipada a uma maturidade que eu ainda conquistarei, eu vivo o caos, eu vejo portas fechadas, eu vejo tudo impossível. Então, uma criança sem a devida orientação, vivendo situações que ela só compreenderia quando numa maturidade, eu não falo da idade, a maturidade é o dia que o Sérgio pegou o livro dos Espíritos e leu, e começou a ser orientado, e começou a buscar a orientação. E aí, o testemunho dele, se eu tivesse tido acesso a isso antes, então, primeiro, o esclarecimento e deixar que o curso natural do tempo, porque afinal de contas, gente, são espíritos encarnados, mas apenas em corpos de crianças e jovens, e ainda terão muito a viver. Então, que a gente oriente primeiro no Evangelho, tentando conter ao máximo, de verdade, para que a mediunidade, o fenômeno, fique num segundo plano e o processo de moralização no primeiro plano. Graças a Deus, né? Posso? Primeiramente, agradecemos aí vocês trazerem esse assunto que é importante, né, para todos nós. E assim, enquanto o Mauro estava falando, você está falando, eu estava refletindo na dinâmica da Casa Espírita, né? Porque todos nós somos trabalhadores da Casa Espírita, a gente, até por uma questão lógica, a gente conhece a doutrina espírita, a gente vai se dedicar aos estudos. Mas aquelas pessoas que batem a nossa porta, normalmente elas batem no ápice do desespero. Né? Ela já correu fundos e fundos para poder chegar num determinado momento e se, vamos dizer assim, eu me rendo, eu vou à Casa Espírita. Mas a minha preocupação não é somente aqui nessa situação. São os frequentadores normais da Casa Espírita, que quando a gente dá uma palestra, a gente dá uma palestra normalmente do Evangelho. Normalmente do Evangelho. Eu acho que até um ponto para a nossa reflexão. Até como é necessário a gente colocar um assunto desse dentro de uma palestra espírita. Porque a doutrina espírita, ela naturalmente, ela por si só, ela divulga, né? Ela faz você compreender. Então, aquelas pessoas que estão assistindo uma palestra, sua e do Mauro, com esse viés, elas já vão, essa pergunta que você fez, né? Alguém já teve, com certeza, muita gente vai levantar o dedo, porque minha vizinha, porque isso. Então, eles mesmos, uma vez conhecedores, eles vão estar alertas para um caso desse. Às vezes, nem dentro de casa, nem na sua família, nos seus parentes, mas na vizinhança. E aí vai chegar essa pessoa e vai dizer, olha só, eu tenho uma proposta para você. Vamos lá, porque isso pode ser um processo natural de mediunidade. Então, essa fala minha é para a gente refletir até qual a importância da gente incluir
dentro de uma palestra espírita, mais o livro dos médiuns. Principalmente nesse ponto. Porque isso aí vai garantir com que as pessoas possam divulgar de uma forma absolutamente natural esses fenômenos. E não mandar logo para o psiquiatra, não dizer que o filho está com problemas mentais, que está doido. Eles já vão ter uma compreensão melhor. Então, essa é a minha E acho que vale esse intercalar o evangelho e o que eu costumo dizer, com assuntos que são mais fenomênicos. Então, você bota cura, a desobsessão, obsessão, obsessão na infância, mediunidade na infância, ou mediunidade dentro da mediunidade, você incluir esse tema. Porque, gente, quanto mais esclarecimento a gente conseguir propagar, menores serão os problemas do nosso grupo lá fora, né? Dar uma palavrinha rápida sobre essa parte da evangelização. Fica à vontade. É rápido, mas eu trabalhei muitos anos na infantil, o que eu vi muito é essa transferência de responsabilidade. Os pais chegam achando que nós temos a responsabilidade de resolver o problema, entre aspas, da criança ou do jovem, né? Então, ele traz. Sabendo que, acredito eu que em outras evangelizações, a gente fica 1 hora, 1 hora e meia, uma vez por semana, com aquele jovem, aquela criança. E quando a gente chega para os responsáveis, traz eles para conversar e dizer o quanto é importante o trabalho durante a semana toda, para que depois, no próximo sábado, ou o dia que for da evangelização, nós estarmos juntos, eles não aparecem, eles não vão, não tem tempo, eu trabalho, minha vida é muito ocupada, eu não entendo nada disso, não quer entender, não quer estudar, não quer participar do grupo, da família. Isso eu vejo uma dificuldade. Então eu vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Claro. A dica é a seguinte, tá gravando, mas acho que os pais não vão procurar esse estudo lá não. Acho que só dirigente de casa espírita, certo? Então a dica que eu dou é assim, o pai chega, a criança veio essa semana que vem ela chega, o pai chega, na hora de sair, eu chego assim, vamos imaginar que o Mauro é o pai. Eu digo assim, nossa, fulano mudou tanto, você tem conversado com ele durante a semana, né? Você tem estimulado ele, porque a gente percebe que ele chega, ele fala muito em você. Sabe o que eu estou fazendo? A mentira fraterna. Eu estou dizendo para o pai que ele faz algo que eu sei que ele ainda não faz. Mas eu não estou chegando e dizendo para ele, olha, você não está conversando com ele, precisa que o trabalho continue. Porque quando a gente fala assim, como é que quem está ouvindo entende? Eu estou sendo criticado na minha função de pai e mãe. Mas quando você chega para ele e diz assim, nossa, fulano hoje chegou e falou em você, garanto que durante a semana você conversou com ele sobre o nosso tema, porque hoje ele estava mais participativo. Aí o que o pai vai pensar em milésimos de segundo? Gente, eu não fiz nada disso. Mas se ele melhorou, então eu vou começar a conversar mais com ele. Eu não critiquei. E dentro da mentirinha fraterna, eu disse para ele o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, porque está dando resultado com o filho. E às vezes nem está dando resultado, mas eu criei aquela situação para que ele perceba que é importante a participação dele. Se dá sempre resultado, eu não sei, mas foi o mecanismo que eu encontrei para não repelir. Porque se eu começo a dizer, olha, você precisa continuar a semana, ele continua quietinho, leve isso aqui e puxa esse assunto. Primeiro, os pais estão em conflitos, estão sobrecarregados, estão cheios de problemas. Via de regra, o problema da criança é o problema do pai e da mãe, essa é a verdade. E aí, se eu já chego dando mais tarefa, e criticando, gente, na segunda semana a criança não volta. Porque para o pai, sabe o que acontece? Me descobriram, eu sou o problema. Então a gente tem que ter todo um mecanismo, e aí eu olho para Jesus que fica atrás assim de mim, eu digo, Jesus, foi a mentira fraterna. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, Mauro. Então vamos seguir aqui, né? A nossa programação. Então, a relação da mediunidade do jovem na casa espírita. Então, nós fizemos essa trajetória, vimos o embasamento doutrinário, vimos essa trajetória que as crianças, todos nós já passamos e todas passarão, né? E chega o momento dessa juventude, né?
Então, nós apontamos aqui algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Primeiro, as observações da mediunidade da juventude. A Milena ressaltou esse ponto e é algo extremamente importante. Nós não acelerarmos etapas, não colocarmos a carroça na frente dos burros. A questão mediúnica vai acontecer? Vai acontecer. Ela vai ser ali vivenciada? Vai ser vivenciada. Mas nós não precisamos acelerar o momento. Vamos trazer o que então? Entendimento, acolhimento, explicar não só à criança, mas aos responsáveis. Vamos abastecê-los de informação e não necessariamente de fenômeno. São coisas distintas. Quanto mais conhecimento, quanto mais naturalidade ele lidar com aquilo, no momento da prática mediúnica efetiva, ele já estará bem mais ambientado, né? E é exatamente esse o ponto que nós queremos ressaltar aqui agora. Então, a importância da família e do grupo mediúnico, já falamos isso, né? Família como precursora, é aquela que vai estar ali abraçando o dia a dia, cada vez mais se buscar o entendimento, com capacidade de entender o processo e esclarecer o próprio filho no momento dos fenômenos, né? E o grupo mediúnico. Aqui nós temos um outro problema também. Chegou o momento do jovem, lá 18, 19 anos, né? Para a prática mediúnica. Já passou, fez toda a evangelização, fez a mocidade toda, né? Está apto para a capacitação, a formação no trabalho mediúnico. Como ele vai ser recebido pelo grupo que lá já existe? Esse é um ponto. Por quê? O momento desse jovem não é igual ao nosso momento. Já estou com o meu trabalho resolvido, já estou aposentado, né? Já concluí toda a minha parte acadêmica, não tem mais essa preocupação. Eles estão iniciando essa preocupação. E somado a isso, a questão mediúnica. Então nós precisamos ter esse olhar de tolerância, de compreensão, de encaminhamento, né? Então isso é um ponto muito relevante, que temos que ter atenção. Outro, mediunidade como faculdade natural, já vimos isso. Se esse jovem hoje, que com 18, 19 anos para frente, que está se apresentando para a tarefa mediúnica, e lá atrás ele teve essa orientação, não vai ser problema. Vai ser uma questão apenas de desenvolver a capacidade que ele traz. Se não teve, vamos ter que fazer o trabalho dali para frente. Porque muitos jovens, né, chegam com esse problema. Já nessa fase, 18, 19, 20 anos, e que a mediunidade está ali se apresentando, sem ter essa base anterior, né? Trazendo os mesmos conflitos, ou conflitos que na infância nem eram percebidos. Então, nós vamos ter, sim, um outro desafio, né, que é no momento, como nós falamos, de uma certa rearrumação da casa interior com um elemento novo, um móvel novo, né, sem muito espaço, que é a questão da mediunidade. E, de fato, concordo com a Cida que cabe a nós, né, fazermos essa arrumação. Porque tudo tem que estar ali, o estudo tem que estar ali presente, a visão da profissão tem que estar ali presente, né? E a questão mediúnica batendo na porta que não dá para mandar embora. Não dá para dizer assim, eu não quero você. Não dá. Então nós precisamos acomodar essas coisas, né? O estudo doutrinário e a prática da caridade, né, como a Milena falou, né, estimular essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, a esta vivência, né, desenvolver a questão, a melhoria da sua questão moral, das virtudes que são necessárias. Por quê? Porque lá no Livro dos Médiuns nós entendemos que isso vai facilitar ou afinar a nossa sintonia das companhias espirituais. Se nós queremos desenvolver ou fazer a tarefa mediúnica com qualidade, esses ingredientes têm que estar presentes na nossa vida, né? E elas, quanto mais cedo forem plantadas, mais rapidamente os frutos virão, né? Então, a questão da prática da caridade e o estudo doutrinário, como nós vimos lá no embasamento doutrinário. Quanto maior o conhecimento que nós tivermos sobre esses aspectos naturais da mediunidade, mais fácil será para nós entendermos e lidarmos com isso. Quanto maior o desconhecimento, maior a dificuldade. É uma relação direta. O acompanhamento e orientação, nós jamais devemos
em percebendo um jovem, né, uma criança com um aspecto mediúnico, deixá-la sem acompanhamento, sem nos aproximarmos dela e da família, para que essa harmonização possa acontecer. Essa harmonização não vai acontecer pela exclusividade deles, não vai, porque vão faltar elementos, e esses elementos somos nós da Casa Espírita, que estamos mais aptos a apresentar, né? Então precisa sim desse cuidado. E considerar as alterações, como eu falei, né, da personalidade nos aspectos educacionais, profissionais, emocionais e psicológicos. Porque eles vão surgir, é natural da fase, né? Na criança, com a questão da mediunidade, ela pode lidar de maneira tão natural que aquilo não a afete, mas também pode trazer distúrbios. Olha o Divaldo lá com máscara de ferro. Era um problema. O pai não sabia, o pai queria bater, né, porque achava que era maluquice da cabeça dele. Não era. Então, como isso vai se apresentar na vida dele? Nós não sabemos. Pode, né, uma multiplicidade de condições. Então, temos que levar isso em consideração. Então, chegando o momento da prática mediúnica, bom, efetivamente o jovem está se apresentando, ele está buscando essa capacitação, está buscando o compromisso na atividade mediúnica. Ah, tá. Então, quais são os requisitos? Normal. Oi. Mas isso também não é requisito de que ele vai ser mantido na casa. Não, uma coisa... Tem um outro segmento religioso. Não tem problema nenhum. Estou falando o seguinte, enquanto está sob nossa orientação, nós temos que ter esse cuidado, né? Essa orientação dentro dos postulados que a doutrina espírita que abraçamos orienta. Se isso não for suficiente para ele, e ele tem a liberdade para isso, ele vai buscar outros caminhos, tudo bem. Mas cabe a nós, como responsáveis que somos das nossas casas, que recebemos essa demanda, tratarmos de acordo com a doutrina nos fala, né? Então, uma vez que ele está se apresentando para a atividade, não há o que fazer concessão. Então, sim, responsabilidade e disciplina, porque isso é natural, isso é necessário para um trabalho organizado, para que a gente possa contar com essa comunhão, né, da espiritualidade para com aquela atividade que está sendo apresentada. A orientação dos espíritos, elas também acontecem, principalmente nas reuniões, nas comunicações ostensivas. A Jana trouxe o caso dela, né, das conversas que ela teve. O próprio irmão espiritual falou, olha, agora a nossa relação vai mudar. É orientação espiritual, né? Quem dos encarnados podia dizer isso? Ninguém ia poder dizer. A relação é dela com os espíritos. Os espíritos é que vão dizer, olha, agora a gente vai mudar. Nossa relação vai ser outra, o compromisso entre a gente vai ser outro, né? Então vamos em frente. Orientação espiritual. E isso acontece. Por isso a importância de nós sabermos que informação está sendo trocada entre a criança e o espírito e o jovem e o espírito. Qual é a orientação que está sendo dada? Nós já tivemos um caso aqui de um adulto, não foi nem uma criança. Um adulto com perturbação mediúnica e que o mentor espiritual dela diz assim, olha, você não tem que estudar nada desse negócio de espiritismo. É isso aí que está te trazendo dificuldade. Não estuda isso, não. E a pessoa só queria saber, sair na rua louca, sem destino, sem nada, perturbada da cabeça. Falei, mas você acha que essa orientação está certa? Ah, tá, é do meu mentor espiritual. Ah, então tá bom. Então segue lá o que ele está te falando, você vai ver onde você vai parar. Não deu outra. Deu problema, agravou o quadro, retornou, a casa abraçou novamente, sem problema nenhum, e está harmonizada, graças a Deus. Mas temos que prestar atenção nas orientações que nos chegam, Diego. Sobre essa questão da orientação, né, espiritual, então eu vivenciei essas situações e depois, numa fase mais ou menos adulta, essas coisas foram, vamos dizer assim, normalizando. Aí quando eu fui buscar o espiritismo para conhecer do assunto, né, fui a musicalidade, fiquei lá no meu tempo lá, e depois de muito tempo já nas atividades é que eu fui para o grupo mediúnico, mas não em virtude de ser médico, mas mais para colaborar com o trabalho, né? Os dirigentes tiveram que sair para ajudar. Eu fui ali para ficar no apoio. E assim, o grupo ele tinha muita expectativa. Pessoa porque sabia que eu tinha já mediunidade patente. Mas quando eu entrei, eu fiquei 2 anos no grupo sem acontecer nada. Nada. Eu só no apoio, ali vibrando na prece,
muitas das vezes ouvindo o atendimento, ouvindo o que o Espírito fazia, né? E houveram algumas cobranças. Você não é? Tá com medo? Ah, eu lá na minha. E aí, um belo dia, eu ia para o trabalho, eu estava na época trabalhando no Machado, aí estava um dia chuvoso, assim, eu no ônibus, eu cheguei e falei mentalmente, eu falei, e aí, meu amigo, o que você me diz? Todo mundo está me cobrando, não está acontecendo nada, o que você me diz? E nada ele me disse. Passou os dias, passou os meses, fui trabalhar em outra empresa, né? E aí, um belo dia, eu indo no trabalho, no caminho, eu sempre faço as minhas preces, aí veio uma audiência, falou assim, meu amigo, você quer realmente atuar no trabalho no mundo? Você só me disse que você quer, porque se você quiser mesmo, é muita responsabilidade, eu tenho que fazer muitas coisas. Eu falei, bem, eu vim com isso, né? Vamos lá. E aí, as comunicações começaram a vir, as psicografias e outras coisas. Então, assim, apesar de eu ter isso já, né, as coisas foram muito paulatinas e eu também fui respeitando muito. No momento eu não queria aquilo, né? E também não dei muito ouvido às cobranças, né? E as coisas aconteceram assim. E se eu dissesse que não sei o que queria acontecer, mas eu falei, bom, vamos lá. Até aqui você me deu boas orientações, vamos lá. E aí foi. É isso aí. Não atropelou nada, não acelerou nada, né? E tudo aconteceu com o tempo que tinha que acontecer. E no terceiro, né, é o acompanhamento e orientação da casa junto ao jovem, né, buscando facilitar a sua entrada nas atividades mediúnicas, né? Inversamente daquilo que a Jana está nos dizendo. E aí, não vai dar comunicação? Você já não é médium, já não vê, já não fala, já não conversa, já não... E aí, agora que não faz nada? Isso não é orientação nem acompanhamento, né? Muito menos acolhimento. Então é isso, é respeitar o momento do outro, saber que aquilo vai se dar no momento em que aquela decisão da parceria entre a espiritualidade e nós acontecer, como foi a parceria dele. Deixa eu ver qual é a vontade dela. Não foi uma imposição. Qual é a vontade dela? Você quer realmente isso? Quer. Então vamos em frente. Se ele dissesse que não, talvez ela estivesse aí até hoje no apoio, né? Por quê? Não é porque eu tenho recurso mediúnico que eu estou médium. Eu serei médium no momento que eu for usado. Se a espiritualidade não usar, não tem mediunidade, não tem fenômeno, não tem nada. Né? Quem realiza o fenômeno? Não são eles nos utilizando? Nós não somos meio? Então pronto. Se a ponta de cá não fizer nada, não acontece nada. Então nós precisamos ter essa compreensão, né? E realmente, de fato, abraçarmos se isso for algo de compromisso. Porque se for de compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina, tem que ter estudo, conhecimento daquilo que vai acontecer com cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Estamos abertos aí às perguntas, caso alguém ainda tenha alguma coisa para perguntar ou colocar, fiquem à vontade. Bom, Oi. a questão também, pegando um pouco o exemplo que a Janaína nos trouxe, né? É o posicionamento seu com a casa. Se a casa tem um propósito sério, se os trabalhos da casa têm uma seriedade, essa pergunta que o irmão fez para a Janaína foi uma pergunta de seriedade. Olha, você está em compromisso realmente, você quer, porque existe a maturidade. Como tem a maturidade emocional, você também tem que adquirir uma maturidade de responsabilidade, de conhecimento, de postura. Então, para que o espírito chegue ao médium e faz uma pergunta dessa, significa que ele já, anteriormente, ele já vem acompanhando nesse período a seriedade da Janaína perante o trabalho. Então, ela mesmo colocou, né? Eu não dei ouvidos a disse-me-disse, eu continuei no meu propósito, com seriedade, mantendo o estudo, né? a filosofia ali dentro da casa. Então, eu vejo muito isso anteriormente, eles estão observando. Então, a gente coloca muito aqui na casa, né? O nosso trabalho mediúnico é toda sexta-feira.
Mas o trabalho mediúnico da casa não começa na sexta-feira. Ela começa na segunda, desde os nossos estudos até culminar no estudo de sexta-feira, no trabalho de sexta-feira. Então é um acompanhamento constante do médium, do trabalhador, para se chegar a essa pergunta, né? Como logicamente não comparando, mas me lembrei de Saulo de Tarso, né? Por que me persegues? Né? Que queres que eu faça? Então, eu acho que esse é o propósito realmente da mediunidade. Ok.